pré-milenista a gente já viu, está no seu livro. O pré-milenista acredita em um milênio literal, enquanto que o amilenista não. E ele vai trazer algumas refutações. A primeira delas é que o próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O próprio Jesus disse. Então o reino de Jesus não é físico e não é político. Sendo que no milênio, no pré-milenista, Jesus vai vir reinar como um rei espiritual, mas também como um rei no sentido político da situação. Ele vai ser o rei mundial na época do milênio. Inclusive, o autor do nosso livro diz o seguinte: que Jesus será o rei e Davi será o regente. Há uma linha de pensamento do autor do nosso livro, que Davi então ressurgirá e reinará aqui no milênio. Tá? Reinará? Será o regente. Jesus o rei, Davi o regente. Tem essa linha de pensamento, está no seu livro. Eles não deram assim, muitas explicações, mas eu li alguma coisa sobre isso. E sim, a maioria dos pré-tribulacionistas, a maioria dos pré-milenistas acredita nesse reino aí, onde Davi vai ressurgir, vai estar junto com Jesus. Baseado em quê? Irmão, baseado. Então, porque tem várias questões aí sobre Israel que o pré-milenista entende que não se cumpriu. Que o pré-tribulacionista entende que não se cumpriu. E que precisa se cumprir num reino físico, material. E será nesse milênio. Entendeu? Eles têm a forma de acreditar e eles embasam isso. Eu acredito no terminanismo, né? Acredito que terá o milênio. Eu acredito isso, vai dar nisso, ponto da vista que a gente. Você acredita que o governo é todo Jesus. O governo será Jesus. Esse vai ser a luz. Entendo. Nosso bem, talvez seja Carlos, né? Assim como a igreja ela vai ter o seu galardão, e talvez esse galardão seja posições para atuar com Cristo no governo. Então, esse é um ponto importante para o pré-milenista. O pré-milenista acredita o seguinte: que o galardão, a igreja vai receber esse galardão assim que ela for arrebatada. E que poderia ser cargos e funções no milênio. No pré-milenista seria isso. Mas também tem aquela, o certo nunca se afastará do trono de Davi. E tem aquela coisa toda que a gente leva mais para o espiritual, né? Mas eles têm essa linha de pensamento que sim, Davi estará aqui regendo. Essa questão do galardão, que a gente não consegue entender muito bem, como será essa distribuição aí de, como que eu falo, cada um vai ser julgado segundo a sua obra, suas obras. E a Bíblia fala de galardões, mas não fala do que se trata. A Bíblia não é específica quanto a isso, até porque não é esse o ponto, né? Como o Celso falou aqui, tem passagens bíblicas que a gente precisa colocar no ponto, não é esse, mas que está escrito está. A gente não sabe como seriam então esses galardões. Possivelmente, de repente, para ele seria realmente Davi recebendo aí, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o reino de Cristo não é deste mundo. Jesus disse: você diz que eu sou o rei, meu reino nem é daqui. E ainda quando ele subiu, ele falou o seguinte: eu vou para o Pai, vou preparar-nos um lugar. A ideia que se tem é que seria num reino espiritual. Então, vou preparar um lugar para que onde eu esteja, vocês estejais comigo. E outra, eu vou voltar para te buscar. Eu vou voltar para te buscar, para você morar nesse lar que eu vou preparar. Então, para o amilenista não existe essa questão do reino de Jesus aqui na terra. E ele usa essa base, então, que o reino de Cristo não é deste mundo. E segundo ponto, que ele vai dizer, eu até
pedir para você abrir sua Bíblia. Efésios 2. Para o adventista, baseado em Efésios 2, aliás, Efésios 2 fala muito sobre isso, de fato. E é todo Efésios 2 aí. Não tem essa divisão de igreja Israel a partir de Cristo. Em Efésios 2, essa divisão não existe. Essa é a base que a familiarista usa. Não dá para separar Israel da igreja. Seguindo aí esses versículos. Alguém vai por favor, não? Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí em Efésios eu não consigo ver uma divisão, eu consigo ver uma união entre judeus e igreja. Ou símbolo e igreja. Aí no livro de Atos, no capítulo 15, fala dessa divisão. Pode ler, irmão. Atos 15, no versículo 14, até o 16. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. O 16. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Aí as pessoas entendem que esse tempo, né, Deus separou para buscar um povo, gentios, a época da igreja, e que depois retornaria para reedificar de novo o tabernáculo de Davi, que é o povo de Israel. Isso aí é uma interpretação. Pré-milenista. O amilenista discorda completamente que exista essa separação. Tá, irmãos? Eu entendo, mas só para falar. Em Romanos 11, Paulo mesmo fala sobre a cultura de Israel. E aí tem
quando para de citar a palavra igreja, fala eleitos. Fala santos. O que o pré-milenista justifica? Que eleito não é igreja, que a igreja já foi. Que é usado por os dois termos. Tanto em Salmos a gente lê que o povo de Israel também é eleitos e santos. Exatamente. Então aí a gente chega em Mateus também, vai falar dos eleitos. Aí tem que ver onde está falando, no contexto. Pois é. Então, se a gente for usar a palavra eleitos para Romanos e igreja, a gente precisa usar em Apocalipse também para a igreja. Os santos. Entendeu como são as coisas, irmãos? Começam a haver essas divergências de interpretação. E aí a gente vai buscando mesmo base para alicerçar as interpretações. Mas aí eu preciso mostrar para vocês que existem outras linhas de interpretação. Inclusive, o próprio autor aqui vai dizer no livro de vocês que assim, tem coisas ali inexplicáveis, porque o milênio são 10 versículos para falar do milênio Apocalipse. Tá? Então fica muita coisa aí inexplicável. Terceiro ponto. O que acontece? Geralmente, irmãos, a gente vai estudando, chega no arrebatamento e para no milênio, né? Outra coisa que eles usam é a ressurreição. Para que haja um milênio literal, seria necessário duas ressurreições. E aí eles vão usar aí João 5, 28. Que vai haver ressurreição, uns ressurgirão para a vida e outros ressuscitarão para a morte, para o lado de Deus. João fala isso. Então, para o adventista não vai existir duas ressurreições. E para o milenista precisa existir duas ressurreições. Porque quando Jesus vem buscar a igreja, vai ressuscitar aí os mortos em Cristo, vai subir, transformar-se em corpo de glória. Quando Jesus voltar para o milênio, vai ter uma outra ressurreição. É disso que eu tenho uma certa dificuldade. Porque quando arrebatar a igreja, né, vai ficar aqui e poder passar por tribulação. Sim, para quem é pré dessa forma. Aí a batalha ficaria. Quando chegar todas as nações contra Israel, diz que lá no monte vai ter a luta, né? Você está falando do Armagedon ou de Gog e Magog? Não, Armagedon. Porque Jesus desce para poder defender o povo de Israel, né? Para vencer a guerra. O Armagedon, então, ele vai ser, na verdade, na tribulação. Isso, na tribulação. Então Jesus desce para defender o povo de Israel, que está sendo acuado para ser destruído. Certo? Esse descer de Jesus, para ele defender, vai ter uma guerra que vai eliminar o poder de Satanás aqui na terra. E esse povo de Israel, que ele veio defender, essa parte, eles ficam vivos ou morrem para poder ressuscitar. Se já é o final da grande tribulação, irmão, aquele que morreu na batalha, já é. O que ficou vivo vai participar. Só que para o pré-milenista vai ter um julgamento aí. Tá? Para a pessoa participar do milênio, ela vai ser julgada apta. Mesmo sendo o Israel. Fala que todos têm que ter uma morte. Todos têm que morrer. Mas Paulo também fala que nem todos vão morrer. No arrebatamento é transformado. Ele é transformado. Quem ressuscitou e quem estava vivo será transformado. Jesus volta e acaba com a batalha. Quem está vivo, está vivo. Ou vai ser transformado. Tem uma. Mas não tem só isso, não. É muita coisa. Tem muitas lacunas. Tem muitas lacunas porque a Bíblia não se atém a isso. Para ficar dando detalhes. A Bíblia não detalha. Sim, exatamente. Mas vai ter que ter uma segunda ressurreição aí. E o que o amilenista refuta isso aí, para ele não tem. É só uma ressurreição. Por causa de João 5 aí. É uma ressurreição, porque ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. É claro que o pré-milenista vai dizer, não, mas isso aí não está dividido no tempo, tem que dividir, um vai ser na tribulação, na
primícia da ressurreição. Isso. Ou seja, foi começar com ele, depois. Exatamente. Não é milenista, não, é uma ressurreição apenas. Isso, apenas uma ressurreição. Que aí já tem o juízo, você vai ver que o pré, ele vai dividir os juízos também aí, os julgamentos, enfim, nós vamos chegar nessa questão. Outra questão, assim, que pega para o milenista é Cristo glorificado, convivendo, então, com os humanos aqui, com os mortais. Não só Cristo glorificado, também a igreja glorificada. Jesus, enquanto ele viveu aqui, ele era homem, carne e osso, passou esse tempo aqui com a humanidade, carne e osso, fazendo o que a humanidade fazia. A partir do momento que Jesus morre e ressuscita, corpo glorificado, ele tem a necessidade de voltar para o Pai. E ele volta para o Pai. Então, para o milenista, ele não vai voltar para inclinar, porque mil anos, irmãos, dá quantos? E dá muitos milhões de dias aí. Até fiz a conta, muitos milhões de dias, Jesus vivendo aqui com os mortais. A igreja convivendo aqui com os mortais no milênio. Mas não é só essa questão. Você entende que Jesus vai conviver com todos aqui, será um reino de paz absoluto. Mas as pessoas, irmãos, serão mortais. Elas vão comer, casar, ter filhos e morrer. Terão um tempo mais longínquo de vida, mas elas morrerão no milênio. E elas estarão ali observando os corpos glorificados, estão vivendo ali, interagindo entre si. Esse é um ponto importante a ser analisado. Só que, além disso, irmãos, esse mesmo povo convivendo com Cristo, entendendo esse reinado de Cristo, vai se rebelar. Depois de 1000 anos, eles ainda vão ter coragem de olhar para Cristo. Pacificou o mundo extraordinariamente e vão se rebelar. Vai ter uma batalha. Porque diz que Não, batalha nada, vai ser uma destruição em massa. Mas eles vão se rebelar. depois do milênio, vai soltar Satanás, um deles, um período de muito tempo. Tudo, vai crescer muito tudo, porque Porque você fala, né? Vai ter pessoas ainda, né, que vai se apegar a ele ainda. Vai. sim, porque vai dizer nesse versículo que ele será solto por um período de tempo e sairá seduzir as ações. E as ações serão seduzidas. Porque assim, ele saiu seduzir. Depois do milênio. Isso, no final do milênio. Ele sair seduzir, tudo bem. Mas as pessoas serem seduzidas. Mas vai ter batalha assim, porque não é aquela Gog e Magog. de Israel. Seria a batalha de Gog e Magog, mas Mas assim, Não vai ter batalha, né? nem batalha, isso é só em massa, na minha humilde opinião. Não. O negócio vai arder. O fogo vai descer do céu. Porque não vai ter engano mais. Mas aí Quem é fica que todo não mundo. é a favor, está dizendo. Mas você entende que para o milênio isso é difícil? Porque é o seguinte, essa pessoa, para ela entrar no milênio, ela foi julgada. E foi considerada apta. No final do milênio, o que acontece com ela? Ela se rebela. Mas é Não porque prova isso. ela ainda não está glorificada, né? A única coisa que tirou dela assim, a parte pecaminosa foi a influência de Satanás. Mas o corpo dela ainda é carnal. É, por isso que eu falei da consciência lá em nós. A gente Então, pegou essa questão. É por isso que eu acho que o povo que Israel, que Jesus vai brigar, não vai ser só Israel, vai ter alguns, né, remanescentes que vai aceitar a Bíblia, que vai aceitar a marca da besta, que vai aceitar a batalha junto com Israel. Então, esse Ressuscitado, povo... né, irmão? Porque ele vai ter morrido. Hã? Ele vai ter morrido por Jesus. Então ele vai ter sido ressuscitado assim que Jesus começa o milênio. Então, é essa parte, né, que as pessoas, o que vai acontecer, eu acho que essas partes vão ser tentadas por Satanás, quando ele for solto. Porque são pessoas que não experimentaram a ressurreição. Pessoas que estão ali ainda dispostas Mas ele viveu a grande tribulação inteira, sobreviveu, foi julgado apto para passar o milênio e ainda vai misericórdia. Mas o povo de Israel, ele só vai reconhecer no último dia. Mas eu E ainda vai eles se vão. viver agora. É que vai ter descendentes, né? Sim, mas ele viveu muito. É mais fácil eu seduzir, como se eu fosse o cão. Eu não quero. Eu seduzir o filho de um cara que é crente ali, que viu
ou seja, os descendentes eu acho que vão ser mais fáceis, esses detalhes da nossa descendência vai se revelar, porque fala que vão ser. Então, é difícil compreensão você viver com o Rei dos Reis, porque assim, eles viveram com o Rei dos Reis enquanto ele era homem. Humilde, simples, não tinha onde pousar a cabeça. A Bíblia diz isso. Mas você conviver com o Rei dos Reis rei, o negócio é meio diferente. Mas é assim que acredita o bem. E é assim que refuta o milenismo. Não acredita nessa convivência e muito menos que quem convive com Jesus assim nesse nível de glória, de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai conseguir se revelar contra ele ainda. É muito inimaginável, né? Um ser humano, muito ser humano, muito pó. Você vai lá lutar contra ele, vou destruir o reino dele. No amigalista, isso é muito incompreensível. Mas a gente era Lúcifer, não chegou contra Deus. Lúcifer era um ser espiritual, né? São tão carne, então ele era um ser espiritual. Não que ele não fosse, ele era uma pessoa inteligente, né? Extremamente inteligente, que conseguiu fazer isso. Doutor, como o amilenista ele concilia Armagedon e Gog e Magog? Ou Armagedon e Gog e Magog. Como ele dizer, porque eu acho que ele veio com uma guerra só, né? Então, a gente vai entrar nisso aqui nos últimos eventos da página 93. Porque no pré existe uma divisão aí, Ezequiel, do Armagedon e de Gog e Magog. Acho que o próprio livro de Dora. O livro também. Não, eles falam das duas guerras. Ezequiel fala de Gog e Magog, mas para eles vai ser diferente para nós. Vai ser em dois tempos diferentes. Mas vai acontecer as duas batalhas, as duas guerras aí. Então, na página 93, a gente vai ter aí o final do reino, onde Satanás será solto para seduzir as nações. E ele vai conseguir seduzir as nações. E ele vai para essa guerra contra a cidade santa. Cidade santa. Por quê? Para o pré-milenista, Jerusalém vai descer. Então, essa guerra será contra a cidade santa, contra o próprio Rei dos Reis, contra esse governo de paz de 1000 anos. Óbvio, incitados por Satanás. E ele leva essa multidão de pessoas, que nem dois, para essa batalha. Então, esse Gog e Magog aqui, que as pessoas ficam muito assim, intensamente buscando respostas. Gog e Magog aqui é traduzido como inimigo de Deus. Povos inimigos de Deus. Que seriam povos de todas as nações que estarão aqui na terra. O Gog e Magog do Armagedon, não. É um povo limitado de uma região específica, que seria ali o norte da Rússia, por exemplo. Eles identificam como se esse povo fosse do norte da Rússia. Lá no Velho Testamento, faz referência a esse Magog aí. Esse Magog aí seria descendente de Noé. Ele seria neto de Noé. Magog seria uma pessoa descendente de Noé. Já o Magog, né? Já o Gog seria uma região, que seria essa região aí do norte, onde eles começaram a pesquisar e chegaram a ser o norte da Rússia por alguns estudos. Então, esse Armagedon é puramente físico e é regional. É uma batalha também contra o povo de Deus. É onde um determinado governante se reúne o povo ali do norte, que seria o norte da Rússia, e vai lutar contra a cidade física, Jerusalém física. E ali vai falar de morte, muita morte, morrem muitos judeus nessa batalha de Armagedon, que eles ficaram 7 dias enterrando pessoas. Então você enterra pessoas físicas. Então a batalha ali, ela seria realmente um extermínio. Eu acho que 7 meses. 7 meses. Ezequiel fala. Olha, nessa batalha,
os mortos, né, morreram, pecadores morreram, eles vieram junto para poder participar dessa batalha? 7 meses, isso mesmo. Não. Por exemplo, entenda, meu irmão, ali ressuscitou aqueles que iriam ficar com Jesus no milênio. Isso. E esses que ressuscitaram para ficar com Jesus no milênio vão se revelar e participar dessa batalha de Gog e Magog, que é indiferente aí do Armagedon. Então, essa de Gog e Magog, ela não é só essa de Apocalipse, não é só física. Ela é espiritual, porque Jesus já está aqui, o negócio não é contra ele, a rebelião é contra ele. Do Armagedon não, é contra o povo de Israel em específico. É bem, totalmente física. Tanto que Jesus vem nesse finalzinho aí para libertar o povo. Entendeu? Então, se vai ser. Vai ter tempo durante 7 meses? 7 meses, falei 7 meses, misericórdia. É uma batalha É mesmo. morte mesmo, essa do É uma Armagedon. batalha mesmo, não é um. Não, essa do Armagedon é física, morte física. E fala que nem Batalha. fala dos animais, as aves, vão se transformar para comer as carnes. Isso, o negócio ali vai ser o nosso, né? terreno. No caso, essa seria a Terceira Guerra Mundial, que na verdade é regional, mas devido nem a Primeira Guerra nem a Segunda Guerra houve tamanho extermínio como haverá nessa. E ela só acaba com a vinda de Cristo, né? Sim. Entendeu? Isso aí se dá no final da grande tribulação. Aí, então, para ter a guerra de Gog e Magog, aí, então, acho que Pois é, é considerável ter Isso é depois do ano ou não? Não, mas já durante os últimos 7 anos aí da grande Não é tribulação. pouco mesmo. Tá aqui, ó. Não, esse Gog e Magog de Apocalipse não. Aí já é no final do ano. Então, eu acho que tem que ter Precisa do milênio para ter o Gog e Magog, né? Senão, eu acho que como que vai ter essa guerra? É que tá nota pro. a Bíblia é considerada como uma guerra só. Só uma, né? Que é a evento só que não tem como ser uma, porque uma vai ter mortes fortes e a outra vai ser aniquilada com fogo queimado. Isso será o juízo final. Mas só achar que eu tô vivendo com ele já. Meu irmão, então se tivesse uma possível guerra, uma terceira guerra mundial, aí eu ficaria no Armagedon ser a terceira guerra mundial. Mas enfim, não tem. Ixi, eu demorei a chegar, não demorei. Então, esse Gog e Magog de Apocalipse aí é um inimigo, o adversário que é solto, seduz as nações e as nações vêm guerrear contra a cidade santa, toda a cidade santa, contra os transformados em povo de glória, contra Jesus. Amém? Só que aí, né, irmãos, o negócio você já sabe o que acontece. O que ele falou? O negócio dele nem tá vendo. Essa guerra aqui vai ser como a do Armagedon com milhares e milhares e milhares e milhares. Bom, a gente já sabe quem vai ganhar. Irmão, uma coisa impressionante. Isso. Eu estudei muito, ouvi muitas pessoas, muitas mesmo. Pessoas que eu conheço, assim, de bater papo, pastores. Mas uma coisa, irmãos, que é irrefutável para uma e para outra, é que ele já está julgado e condenado e pronto. E o detalhe é que ele sabe disso. Ele já está julgado, condenado Mas ele levou parte e sem julgamento final. No caso dele, sem julgamento final, ele já está condenado e julgado. Eu só espero só Para sempre. Ele só espera mesmo o cronograma. Então, irmãos, o juízo final e o estado eterno. Esse juízo final e o estado eterno vem aí depois dessa batalha de Gog e Magog. Acabou o milênio, terminou essa batalha que Jesus é mais que vencedor, evidente, né? E aí vem esse juízo final e esse estado eterno, que aí não tem mais conversa, não tem mais diálogo.
Pessoas ainda vão dizer que nesse juízo final ainda vai ter um negocinho ali de uma conversinha. Será? Tem os que defendem essa história. Mas aí, irmãos, já é o juízo mesmo, final. Só que para os pré, a gente tem aí o tribunal de Cristo, que é um julgamento, que é para a igreja. A gente tem os juízos das nações, que será antes do milênio. Então, irmãos, essas nações, esses povos que estarão no milênio de paz serão julgados antes do milênio começar. E se revelarão ainda. O julgamento de Israel, tá? Que será na grande tribulação. E por fim, o julgamento do diabo. Então é dividido aí em fases. Esse juízo, esse julgamento, para quem é pré, é dividido em fases. Eu acho que pode ser um pouco bem entendido, né? Porque o milenismo, ele engloba tudo. O agnoista será um julgamento. Só uma coisa só. E essa parte de vocês, Ele já vai, apartar de mim, nós vamos do conheço, bem benditos de meu Pai, é um julgamento só para quem é milenista. o pleno, ele dá uma Será? dimensão Antes de 7 anos de tribulação tem um julgamento, depois de 7 anos tem outro julgamento, e assim vai. Porque Depois do aí- milênio tem outro julgamento. Eu acho que é bem mais entendido do que o milenismo. Porque engloba tudo, você não tem a dimensão. Mas aqui são julgamentos só, né? É igual aquela peça da igreja, já viu aquela peça da igreja que o pessoal chega no julgamento, eu sou pastor, enfim, e aqui, ó, já tem ele vem e fala, batalha de mim, mal diz que eu não vos conheço, lá de fora. Aí vem o outro irmãozinho humilde, bem bendito de meu pai, vem lá comigo. E as delícias vem receber, é um julgamento. Então, irmãos, a gente tem aqui o grande trono branco, que é claro de Jesus, que vai julgar. A gente tem aí regeneração, restauração, a gente tem novos céus e nova terra, tá bom? Depois do julgamento final, é que será estabelecido novos céus e nova terra, não durante o milênio, tá? E aí esse novo céu, essa nova terra, não haverá lágrimas, nem dores, nem enfermidade, nem maldição, nem noite. Essa parte aí ninguém contradiz, tá? É universal, você vê. E o que haverá então? Vida de descanso, entendimento, santidade, alegria, vai haver serviço. Descanso. Mas vai haver serviço, está em Apocalipse 22. Abundância, glória, adoração. Isso também ninguém discute, tá? Pré, pós. E a quantidade de pessoas? Incontáveis. Tá? Então o livro de Apocalipse encerra com essa promessa, que é o mais importante para nós enquanto igreja, enquanto corpo. É isso que importa. Estamos firmados nessa promessa. Se ele busca a igreja antes da tribulação ou depois, esteja preparado. Bom, amém? Eu deixo vocês aí com o nosso professor. Deus abençoe. Boa